Glorificado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 49. Continuando o estudo da palavra de Deus. Aleluias. Glorificado seja o Senhor. Aleluias. Irmãos, tivemos reunião de oração aqui na igreja na terça-feira às 20 horas, na quarta-feira ontem também às 20 horas. Não pudemos avisar todo mundo, só conseguimos avisar os que encontrávamos. Reuniões de oração específicas pela vida do Jairo, que está na UTI. A última notícia que eu recebi hoje, me ligaram dizendo que ele estava com sinais de melhora. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, continuamos a clamar, interceder ao Senhor. Vamos orar agora. Meu Deus, visita, Senhor amado, em nome de Jesus, visita o Jairo na UTI. Sofreu este acidente terrível no sábado às 8 horas da manhã. Senhor amado, acidente para a morte, trauma cerebral terrível, mas, meu Deus, Tu és o Deus de toda a força, de toda a providência, de toda a graça, de todo o poder. Meu Deus, sê benigno, meu Deus, e concede vida. Este moço, meu Deus, levanta do meio dos mortos. Senhor, a sentença de morte estava praticamente dada, mas, Senhor, Tu és o Deus de toda misericórdia. Opera, Senhor, retrocede este quadro, e nós pedimos a Ti, meu Deus, cura sem sequela, é cura completa, com todas as funções orgânicas em funcionamento. Meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, clamamos também pelos que padecem enfermidades. Meu Deus, clamamos pelo pai da Lueci, pelo pai da Rosilene, pela mãe do Carlos Zen. Clamamos, meu Deus, pelo Henrique, o filho da Beth. Senhor, clamamos pela Cíntia, que teve este diagnóstico ruim. Meu Deus, opera em nome de Jesus. Meu Deus, opera na vida da Cíntia, retrocede este tumor, faz desaparecer isto para a glória do Teu nome. Meu Deus, nós clamamos a Ti, nós buscamos a Tua face, nós buscamos ao Senhor, meu Deus, da vitória, Senhor, de dar a cura completa, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, e continuamos na busca. Amanhã, às 22 horas aqui na igreja, temos vigília de oração, de busca de poder, de intercessão. Vai estar ministrando a palavra do Senhor a missionária Cristiane. No sábado vamos ter casamento aqui na igreja, Marina e Paulo. Diga glória a Jesus. E os jovens vão sair para o retiro, acho que na sexta-feira à noite, né? No sábado de manhã. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós vamos ter oração aqui na igreja. Oramos agora, vamos orar amanhã na vigília. No sábado tem o casamento. No final do casamento, com os irmãos que estiverem aqui, vou orar também, para que o Senhor entre com providência. Irmãos, eu estou crendo em maravilhas do Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. No domingo no culto estaremos orando, e no domingo nós iremos marcar, a semana que vem teremos também reunião de oração aqui na igreja, principalmente por ser um feriado chamado Carnaval. Fala assim, viu? Ao invés de você ligar a televisão para ficar vendo aquela rebolação, fala assim, misericórdia, vem para a igreja para orar. Diga glória a Jesus. Santifica os teus olhos, vem orar. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, louvado seja o Senhor. Irmãos, sempre que a igreja se coloca diante do Senhor em um propósito de uma busca mais intensa, nós estamos neste propósito desde outubro. Começamos com vigílias todas as semanas. Estamos nos derramando diante do Senhor. Nós já avisamos isso à época, torno a avisar. Coloque a tua vida em ordem. Diga glória a Jesus. Vou fazer uma explicação aos irmãos. Existem igrejas por aí que tem procedimento de disciplina. As pessoas fazem coisas erradas, a igreja disciplina os crentes. Não há nada de errado isso, é apenas o costume eclesiástico. Aqui nessa igreja quem disciplina é o Senhor. Então, quem tem ouvidos ouça. Se tem um casal de namorado transando, pare com isso, porque Deus vai pôr a mão na tua vida. Estou falando isso com o pastor em nome de Jesus. Pare com isso, conserte a tua vida. Se tem gente que é membro da igreja e continua fumando, pare com isso, que Jesus vai pôr um câncer na tua vida. Não é maldição, eu estou falando a coisa mais óbvia do mundo.
Pare com isso, porque já ouviu a palavra 1 milhão de vezes e fica enrolando. Fala para nós assim: pare de enrolar. Se você tem costume de mentir, pare de mentir, porque Deus vai pôr a mão na tua vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui está virando uma igreja de crente de verdade. Se você não quer ser muito crente, você vai ter que procurar outra, meu filho. Fala para assim, viu? Se você achou que vinha para cá porque essa igreja aqui é gostosinha e light, vai ter que procurar outra. Os crentes, quando entram na vigília e na consagração, meu amado, sai de perto. Diga glória a Jesus. Sai de perto porque sobra. Então fala para nós assim: conserte a tua vida. Conserte a tua vida. Diga glória a Jesus. Não diga depois que não foi avisado. Pastor, isso é uma ameaça? É. E não é minha a ameaça. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Gênesis 49, continuando. Estamos vendo as bênçãos proféticas proferidas por Jacó aos seus 12 filhos. Só recordando o que essas bênçãos têm a ver conosco. Em primeiro lugar, dos 12 filhos de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, e hoje nós somos o novo Israel de Deus, como diz lá em Gálatas 6. Então, isso tem algo a ver conosco também. Em segundo lugar, são comportamentos humanos que mereceram determinada atenção de Deus, e isto continua sendo uma lei eterna. Dependendo da minha atitude, é a operação de Deus que eu vou atrair. Eu recebo de Deus aquilo que as minhas ações atraem da parte de Deus. É impossível ser uma praga e ser abençoado. Impossível. Fala assim: impossível. Impossível. 2 Samuel 22, com o puro te mostras puro, com o perverso tu te mostras avesso. Irmãos, é assim que Deus age. Mateus capítulo 15, aliás, a mensagem de João Batista, Lucas 3, já está posto o machado à raiz de toda árvore. A árvore que não dá bom fruto será arrancada e lançada no fogo. Mateus 15, Jesus disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então fale para o irmão lado assim: tome cuidado. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que é ruim que é uma coisa e que é bênção. Tem gente que é ruim com o marido, ruim com a esposa, ruim com os filhos, ruim com todo mundo, uma praga, mau humor, grosso, estúpido, e ainda quer vir na igreja e quer receber bênção. Meu amado, o que é isso? Pergunta para nós assim: o que é isso? Não existe isso. As tuas ações atraem a operação de Deus. É isto que estas bênçãos ensinam. Diga glória a Jesus. Nós paramos quinta-feira passada no versículo 16, palavra de Jacó sobre Dan, seu filho. Dan, filho de Bila, que era serva de Raquel. Dan jogará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Já comentamos rapidamente, quinta-feira passada, a tribo de Dan não está elencada em Apocalipse 7, quando, irmãos, um texto do Novo Testamento, Apocalipse 7, Deus falando da restauração das 12 tribos de Israel, e estranhamente a tribo de Dan não está ali. Uma das explicações é esta aqui, porque a tribo de Dan era composta de pessoas de ação traiçoeira. Eles tinham sabedoria, eles tinham inteligência, mas ao invés de usar isso de uma forma limpa, eles usavam de forma traiçoeira. Então fala para o irmão do lado: não seja traiçoeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que gosta assim de esconder o jogo. Tem gente que gosta de fazer as coisas tudo assim e depois apresenta o prato pronto para os outros, e a pessoa se acha ainda assim um poço de esperteza. Deus não gosta disso. Diga glória a Jesus. Está certo que o servo de Deus não pode ser também completamente aberto
Cantares 4:12 diz: jardim fechado és tu, irmã minha, fonte selada. O servo de Deus tem que ser realmente reservado. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Mas também, irmãos, o crente ser reservado não significa o crente ser traiçoeiro. No relacionamento com os outros, o crente joga limpo. Fala para o outro lado: o crente joga limpo. Diga glória a Jesus. A pessoa está no emprego, trabalha para o outro, sabe que o outro conta com o serviço dele, sabe que se ele sair de repente o outro fica em maus lençóis, mas ele vai armando as coisas por detrás, consegue um outro emprego, faz tudo na surdina, avisa, aliás, nem vai lá avisar, avisa por telefone: não vai mais porque achei outra, viu? Deus não abençoa esse tipo de coisa. Jogue limpo, diga glória a Jesus. Busque sabedoria do Senhor, que o Senhor te ensina a fazer todas as coisas. Versículo 19: quanto a Gade, diga glória a Jesus. Gade, filho de Zilpa, Zilpa era serva de Leia. O nome de Gade significa afortunado. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Aconteceu isso realmente na história dessa tribo. Palavra profética de previsão de Jacó, que eles teriam lutas com inimigos, quer dizer, inimigos iriam atacá-los, mas a palavra profética é que eles iriam recobrar forças, iriam contra-atacar e iriam vencer. Fala para o mundo lá do Deus quer te dar vitória. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, Deus nos promete vitória. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o bom perfume de seu conhecimento. Fala para o mundo lá do Deus quer te dar vitória. 1 João 5:4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, o Senhor precisa aumentar a nossa fé. Diga glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, aqui nesta igreja já temos ouvido a palavra de Deus há tanto tempo, mas existem bloqueios malignos que têm que ser vencidos. Espíritos de incredulidade, eles nos assaltam de vez em quando. E isso acontece, irmãos, quando existem casos assim trágicos, coisas sérias, que precisa assim um milagre de Deus. Quando estamos assim na reunião de oração, até que vai, mas quando você para assim para conversar um por um, você vai conversar com a pessoa assim, você sente assim: Jesus, fé não tem nada, aquilo ali é vazio, é uma tristeza. Irmãos, e nessas horas, quem está passando no problema precisa do lado dele de uma pessoa de fé. Onde estão os crentes? Pergunta para o lado: onde estão os crentes? Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, nós precisamos crescer em fé, precisamos ser mais firmes na fé para alcançarmos vitórias no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me incomodado muito nisso. Eu tenho sido repetitivo, mas repetitivo, irmãos, enquanto as ações não têm mudado. Irmãos, muitos aqui precisam fazer propósitos com Deus, de leitura da palavra do Senhor, mas irmãos, propósito assim: Senhor, por 6 meses eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Tem gente aqui precisando muito disso, porque lê pouco a Bíblia. Irmãos, a fé é muito fraca, é muito tênue, é muito oca. A pessoa fica se baseando em subjetivismo. Irmãos, e quando acontece alguma coisa assim, que eu fico assim ouvindo as conversas, eu fico assim ouvindo uns palpites furados de gente que faz 10 anos na igreja. A pessoa dá um palpite assim que é absurdamente contra um versículo da palavra de Deus, mas eu fico pensando: ele nunca leu o versículo, de certo?
Fazem misericórdia. Irmãos, porque falta de conhecimento bíblico. Oséias 4:11, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Fala para o outro lado, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, é mandamento bíblico, que tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que entre crentes, nós temos que ficar falando a palavra de Deus uns para os outros, sem parar. Deuteronômio 4, e estas palavras as intimarás aos teus filhos, e delas falarás andando pelo caminho, assentando-te, levantando-te, e serão por testeiras entre os teus olhos, e estarão nos umbrais da tua porta. Efésios capítulo 5, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com alegria no coração, falando entre vós com salmos. Irmãos, o que os discípulos no caminho de Emaús estavam fazendo? O que? Falando sem parar das Escrituras sagradas. Diga glória a Jesus. Por isso Jesus se achegou no meio deles, porque eles estavam falando dos últimos acontecimentos, daquilo que Deus tinha feito. Por isso quando os servos do Senhor estão falando sobre as operações de Deus e sobre a palavra do Senhor, Deus está no meio deles. Louvado seja. Irmãos, estamos na palavra do Senhor, a tribo de Gade, que seriam atacados, mas iriam dar o troco, iriam vencer, reconquistar forças. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Irmãos, temos lutas, e existem lutas que vêm sobre nós que parecem que são assim para destruir. Mas a mão de Deus está nisso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus faz com que o servo do Senhor se levante depois dessas lutas, e se levante melhor do que antes, mais fortalecido ainda. Todas as coisas cooperam dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 1 João 3, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Você ama a Deus? Quanto que você leu da Bíblia hoje? Quanto? Tem gente que foi pego em flagrante, e tem a capacidade de dizer que ama a Deus ainda. E ontem, para não ser muito radical, digamos assim, que você vai ler hoje à noite depois do culto, né? Então vamos dar uma colher de chá. E ontem? Pergunta para nós assim, e ontem? Não há nada da Bíblia, tem a cara de Paulo de dizer na igreja ainda que ama a Deus? Você não tem vergonha, não? Diga glória a Jesus. Irmãos, se alguém não lê a Bíblia todo dia, não vem me dizendo que ama a Deus. Mentira, deslavada. Comer, você comeu ontem. Aliás, bastante. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, leia a Bíblia. Glória a Jesus. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que dão provas deste amor. Agora, crentes mequetrefes, fraquinhos, que vão levando na flauta, as coisas não cooperam para o bem, não tem coisa que vem para arrancar pedaço. Diga glória a Jesus. Vem para arrancar pedaço mesmo. 1 Coríntios 11, quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele, para não ser condenados pelo mundo. E esse julgamento é o que diz lá, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fala assim, misericórdia. Então são juízos que vêm para machucar. Porque os irmãos sabem, né? A filosofia de nosso Deus é assim: se a mão direita escandaliza, arranca. Então, com Deus pensa assim: se com as duas mãos você não está muito crente, e se Ele tirar uma você fica mais crente, então Ele tira uma mão sua. Se com duas pernas você não está muito crente, mas se ele vê assim e vê, se eu tirar uma perna dele ele fica mais crente, Ele tira. Melhor com uma perna mais crente do que com duas e uma porcaria. Fala para nós assim, é sério?
Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério. Deus quer que você seja crente. Fala isso para um lado. Deus quer que você seja crente. Versículo 20, uma bênção. De Azer: o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Jacó está seguindo a ordem dos filhos, de acordo com os filhos de Leia, depois os filhos de Bila, agora ele foi para os filhos de Azer, os filhos de Zilpa, Gad e Azer. Repita comigo: Azer significa feliz. Feliz. Diga glória a Jesus. O nome Azer, todos os nomes hebraicos têm significação. Azer significa feliz. Era uma tribo composta de pessoas alegres, descontraídas. Diga glória a Jesus. Bem-humoradas. E qual era a bênção para eles? O seu pão será abundante e ele terá delícias reais. Promessa de fartura. E pão abundante significa que eles iriam repartir para muita gente. Irmãos, isso aqui é uma maravilha de Deus. Diga glória a Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão em seu colo. Lucas 6. Diga glória a Jesus. A alma generosa engordará. Graças a Deus que é só a alma que engorda. Diga glória a Jesus. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus quer pessoas generosas. Irmãos, esta bênção, já conheci crentes que tem essa bênção de Deus. A pessoa é alegre, hospitaleira. 1 Pedro 4, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Diga glória a Jesus. Tem gente que até recebe outro irmão, mas fica assim uma rateação só. Irmãos, pessoas que têm o dom de Deus de serem alegres, de serem receptivos, aos tais Deus abençoa com abundância. Diga glória a Jesus. Pessoas felizes, pessoas bem-humoradas. Meu amado, mau humor traz doença. Fala isso para um lado. Mau humor traz doença. De onde você tirou isso, pastor? O coração alegre é bom remédio. O espírito triste seca os ossos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, bênção de fartura, bênção de abundância. O Novo Testamento tem uma pessoa da tribo de Azer, que era a profetisa Ana, filha de Fanuel. Lucas capítulo 2, aquela que quando Jesus nasceu e foi levado ao templo, ela era profetisa, tinha 84 anos, tinha vivido com o marido só 7 anos, o marido morreu, ela passou o resto da vida em sua viuvez, na casa do Senhor, servindo ao Senhor com oração e jejum. Uma bênção, diga glória a Jesus. Com 84 anos, uma bênção cheia de vida, cheia de unção. Aí, da tribo de Azer, feliz. Fala assim: Deus quer que você seja feliz. Diga glória a Jesus. Irmãos, a felicidade traz longevidade. O que é longevidade? Vida longa, vida abençoada. Diga glória a Deus. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, sempre dizemos esse versículo, irmãos, porque amar a vida, fala para nós assim: ame a vida. A vida é uma bênção, a vida é uma bênção com Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 21. Naftali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. Diga glória a Jesus. A tribo de Naftali é uma cerva solta. Cerva, na palavra de Deus, significam animais que são muito leves, muito graciosos e representam liberdade. A profecia de Abacuque, capítulo 3, coloca os meus pés como os das cervas em minhas alturas. Além do que são animais que sobem alto nas montanhas. Diga glória a Jesus. E mesmo vivendo também nas planícies.
é uma serva solta. A promessa de Deus para esta tribo era a promessa de liberdade. Pessoas de espírito livre, pessoas de espírito expansivo, pessoas que não se deixam levar pelas opressões da vida, pessoas que mesmo em meio aos problemas conseguem transcender aquilo. A profecia de Abacuque mostra muito bem isso. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, etc e tal, eu me alegrarei no Senhor. Pessoas que não se prendem com as circunstâncias da vida. Tá com pouco dinheiro, mas maravilha, vivo com pouco. Diga glória a Jesus. Tá sem dinheiro nenhum, maravilha, eu vivo sem nenhum. Sem Jesus eu não vivo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, liberdade. Fala para o mundo lá do Deus quer te dar liberdade. Liberdade. E outra, ele dá palavras formosas. Pessoas que por ter um espírito livre, um espírito expansivo, conseguem ter uma visão mais ampla e conseguem alcançar maior as profundidades e os mistérios de Deus. Irmãos, Deus quer nos dar esta bênção. Diga glória a Jesus. Bênçãos maravilhosas. A de Gade é meio complicada, né? Que ia ser acometido por uma tropa, mas depois conseguiria recobrar forças. A tribo de Aser conseguiria abundância. A tribo de Naftali conseguiria liberdade. Diga glória a Jesus. João 8,36. Se o Filho vos libertar. Isso, 2 Coríntios 3 diz: onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Fala para o mundo lá, Deus quer que você seja livre. Diga glória a Jesus. Irmãos, espírito livre, mente livre. Irmãos, nós crentes, às vezes nós somos muito condicionados. Sempre uma mesmice. E os crentes têm o costume de só ficarem junto de pessoas que pensam exatamente do mesmo jeito que eles. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Um problema sério no meio dos crentes é a rebeldia. Fala assim, misericórdia. A pessoa não aceita ideias diferentes, não aceita de jeito nenhum. Vê qualquer coisinha assim. Irmãos, é uma coisa, uma leviandade para mudar de igreja que é uma vergonha. Fala assim, misericórdia. Isso é espírito de rebeldia. Por quê? Porque a pessoa não consegue conviver com ideias e com posturas diferentes. Irmãos, isso é uma mente muito pequena, isso é um coração muito pequeno. Deus nos quer dar este espírito de liberdade como a tribo de Naftali. Diga glória a Jesus. Conseguir conviver com pessoas que pensam bem diferente. Isso é uma benção. Fala para o lado, isso é uma benção. Conseguir conviver sem entrar em atritos, sem ficar repisando assuntos controvertidos, conseguir viver. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, disse Paulo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 22, daqui começa a bênção de José, que é a mais comprida de todas. José é um ramo frutífero. Fala para o mundo lá do Deus quer que você dê frutos. Frutos. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e frutos também. Pessoas que se acheguem a Deus por nossa causa. Esses são os frutos que Deus quer. José é um ramo frutífero junto à fonte. Glória a Deus. Para nós isso é muito significativo, porque a fonte é Jesus. Fala para o mundo lá, a fonte é Jesus. Não existe como ser frutífero sem estar junto à fonte. Todo ramo que em mim dá fruto, limpa para que dê mais fruto. João 15, estai em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Precisamos estar ligados a Jesus. Eclesiastes 11, estando as nuvens carregadas, trazem chuva sobre a terra. A nuvem para trazer chuva, ela tem que estar cheia. O crente, para trazer chuva de bênção sobre a terra, tem que estar cheio.
Fala para um lado, você tem que estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, para ser um canal de bênção. João 5,35, ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus falando sobre João Batista, candeia que ardia, ardente no Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus quer que você seja ardente. No céu não tem luz fria. Diga glória a Jesus. Essas que quando acaba a luz demora 5 minutos para pegar. Fazem misericórdia. Glória a Jesus. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Jacó falou isso porque José deu muito fruto. Seus ramos correm sobre o muro. Como foi longe a influência de Deus através da vida de José. Quantas quantas vidas foram abençoadas por ele, quanta gente foi alcançada por sua influência, os seus ramos se estenderam. Louvado seja o Senhor, diga glória a Jesus. Eclesiastes 11 de novo, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Irmãos, nós temos que semear em qualquer lugar, diga glória a Jesus. Irmãos, tem crentes, novamente digo, condicionados, que eles só semeiam nos trabalhos da igreja. Então no trabalho da igreja ele faz esse tal, quando ele está aqui, quando ele está em outra coisa assim, ele não pensa nisso. Irmãos, parábola do semeador, Mateus 13, semeou em qualquer terreno. O que significa isso? Está no clube, está na escola, está no estudo, está descansando, está viajando, está na praia, está semeando onde quer que esteja, diga glória a Jesus. Novamente Eclesiastes 11, pela manhã lança a tua semente e de tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual semente há de prosperar, se uma, se outra ou se ambas igualmente. Diga glória a Jesus. Os seus ramos correram sobre o muro, diz ali o versículo 23, os frecheiros lhe deram amargura, o frecharam e o aborreceram. Aqui fala dos períodos amargos da vida de José, mas foram apenas os períodos amargos. A amargura não entrou no coração dele. Hebreus 12, vede que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos sejam contaminados. Não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração. Efésios 4, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva as questões. Irmãos, existem personalidades que são mais absorventes. Existem tipos de personalidade que são mais afetadas pelas situações. Meu amado, é jejum e oração para vencer a amargura. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Fala para nós em jejum e oração para vencer a amargura. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já li muito sobre as pesquisas médicas que falam sobre câncer. É difícil, ninguém chega a um consenso, mas é quase unânime que uma porcentagem forte, uma porcentagem relevante das pessoas com câncer passaram por situações de amargura. A amargura de alma dá câncer. Fala-vos em misericórdia. Então perdoe. Fala para nós assim: perdoe. Perdoe. Se você não quiser ficar doente, diga glória a Jesus. Libere perdão. Limpe teu coração. Ame os teus inimigos. Diga glória a Jesus. Versículo 24. O seu asco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Glória a Deus.
José foi atingido, mas ele se fortaleceu em Deus. Ele buscou forças no Senhor. Ele se escorou nas promessas de Deus. Ele foi fortalecido na esperança. Como diz Romanos 4 sobre Abraão, que ele não enfraqueceu na fé, olhando para o seu próprio corpo amortecido, mas foi fortalecido, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que o Senhor tinha dito que ia fazer era poderoso para realmente fazê-lo. Diga glória a Jesus. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei, Salmo 27:1. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Irmãos, fortalecer-se no Senhor, em Deus. Diga glória a Jesus. Como que a pessoa se fortalece em Deus? Em oração e na leitura da palavra. Não tem como ser repetitivo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versículo 25. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Realmente, irmãos, José teve uma bênção super abundante. Diga glória a Jesus. Bênçãos do céu de cima e bênçãos dos abismos de baixo. O que Jacó quis dizer claramente foi o seguinte: quando alguém é fiel a Deus, é quase que dizendo um absurdo, é abençoado até pelo inferno. Diga glória a Jesus. Quando alguém é fiel a Deus, nem o inferno pode amaldiçoar. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim: seja fiel. Não, seja fiel no momento da dor, seja fiel no momento da angústia, seja fiel no momento do desemprego, seja fiel no momento da doença, que depois Deus te abençoa. Fecha a boca para murmurar, fecha completamente. Diga glória a Jesus. Faz como a missionária que vem aqui na igreja, que ela diz, né? Para não murmurar, canta. Diga glória a Jesus. Deu topado no dedão, começa a cantar. Diga glória a Jesus, não murmure. Murmuração trai o diabo, diz lá 1 Coríntios 10. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Provérbios diz: sendo os caminhos de um homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Nós lemos aqui, irmãos, na reunião de oração antes de ontem, 1 Pedro 3:13, acham? Quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Irmãos, uma pessoa fiel a Deus, quem pode lhe fazer mal? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Romanos 8:33. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim, sobre o crente só vem a aprovação que Deus permite. Porque se ele continua fiel, ele vence aquela provação e nada pode vir sobre ele. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Salmo 91. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tem que ser fiel. Mas vamos lá, aprenda. Tem gente aqui que acha que ser fiel assim, pastor, eu não estou fazendo nada de errado. E o certo está fazendo? Irmãos, ser fiel não é só isso. Porque então ser fiel é não fazer, é uma fidelidade negativa essa. Irmãos, tem que ser fiel no fazer. Tiago 4,17, o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho falado, mas vou falar. Tem gente que a hora que eu falo isso, tem gente que me fuzila com os olhos. Jesus vai pôr um escudo aqui na frente agora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus quer presbíteros, diáconos, diaconistas dessa igreja profetizando. Deus quer, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus.
Diga glória a Jesus. Pastor, mas eu estou orando, mas Deus não fez nada até agora. Orou pouco, meu filho, orou muito pouco. Entre em propósito de 6 meses de oração. É isso que Deus quer que você está esperando. Se mexa. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo de todos, mas alguns são assim. Tem gente que pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa na igreja, eu vou fazer uma coisa bem fácil. Vou dar aula para criança. Se você acha que é fácil, você está redondissimamente enganado. Meu amado, para dar aula para criança tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Vá buscar o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, pode me fuzilar também se quiser. Tem gente que dá aula para as crianças que é abençoado, mas tem gente que dá umas aulas mequetrefe lá atrás. Fala assim, viu? Porque falta de oração, falta de jejum, falta de leitura da palavra de Deus. Às vezes meus filhos chegam em casa e falam umas coisas assim. Eu falei, quem falou isso? A professora falou, misericórdia, que é isso? Não leu Bíblia não? Fazer misericórdia. Jesus amado, irmãos, tem que ler a palavra de Deus, tem que buscar mais. Que é isso? Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que se fortalecer no Senhor. Irmãos, sabe fazer o bem e não faz, isso é pecado. Irmãos, um dos pecados da igreja é omissão. Tem que buscar mais, tem que buscar os dons de Deus. Fala isso para um lado. Tem que buscar os dons de Deus. Diga glória a Jesus. Mas eu te digo, é difícil, o preço é caro, é jejum, oração, madrugada. Diga glória a Deus. Tira esse corpão da cama e vai orar. Diga glória a Jesus. Fazem, viu? Põe o despertador 3 horas da manhã, levanta e vai orar. E não é oraçãozinha de 5 minutos, não, é meia hora no mínimo. Diga glória a Jesus. É sério isso, irmão, não estou brincando. Diga glória a Deus. Fala assim, é sério. Meu amado, é bem mais fácil quando o pastor fala pelo Espírito Santo e você faz. Agora, quando você ouve, tem gente que já me ouviu falar isso 50 vezes pelo menos, e não fez até agora. Deus vai te espremer, meu filho. Pode deixar, mas vai espremer. Jesus. Fala assim, viu? Daí depois você vai vir, como muitos já vai assim, pastor, bem que o senhor falou. Fazer misericórdia, mas vem assim, mas espremido que suco de limão. Fazer misericórdia. Então fala para o lado assim, aperta o passo. Diga glória a Jesus. É sério, irmão, Jesus está falando hoje. Irmão, ser abençoado por Deus é a melhor coisa que tem. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando você aprende isso, meu Deus amado, diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou isso ontem à tarde de novo. Diga glória a Deus. O Senhor falou comigo. Eu já comentei algumas vezes com os irmãos, mas ontem quando o Senhor falou comigo, eu consegui entender um pouquinho mais, e creio que os irmãos também vão conseguir entender um pouquinho mais. Aquele versículo de Jesus disse assim: quem tem, mais se lhe dará, e quem não tem, até o que tem será tirado. O que significa isso? Existem 2 estados espirituais: estado da pessoa que está recebendo cada vez mais, e estado espiritual da pessoa que está perdendo cada vez mais. E espiritualmente é assim: quem recebe, só recebe, e quem perde, só perde. Fazem misericórdia. Tem um monte de gente aqui que está no estado de perda e faz tempo. Só perde, só perde, só perde, só perde, só perde. Que misericórdia. Fazem misericórdia. Como mudar isso? Você tem que mudar de estado. Diga glória a Jesus. Irmãos, ontem à tarde eu estava orando e o Espírito Santo me explicou assim. Aquela frasezinha engraçada que a gente usa, mas é verdade. Os magros emagrecem e os gordos engordam. Se você ouve que alguém emagreceu, é porque ele já era magro. E se você ouve que alguém engordou, é porque ele já era gordo. Diga glória a Jesus. Porque essa é natural. Quem é gordo vai engordar. E quem é magro acaba... Irmãos, quem é magro assim? Ontem não comi nada. Um gordo nunca vai falar isso. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Cheguei em casa, estava tão cansado que nem comi. Fazem misericórdia. Quem é gordo levanta para comer. Fazem misericórdia. Irmãos, você sabe o que o Espírito Santo me disse? Diz o seguinte:
O gordo engorda até a hora que ele emagrecer. E como que faz para um gordo emagrecer? Uns 2 anos de regime feroz e ginástica. Mas ele muda de estado. Daí ele vai se tornar desses. Quer chegar em casa nem lembra de comer. Espiritualmente, você está no estado de perda até que você crie vergonha na cara e ouça o que o teu pastor está falando. Entra num propósito de 2 anos de oração, 3 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, carnaval, Páscoa e Natal, e jejum, e veja se o estado espiritual da tua vida não muda. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava suda hariás. Da canta lava suda radicanta, ricancida canta lava suda hariás. Diga glória a Jesus. Mas está esperando o quê, meu filho? Você me ouviu perguntando que vai 10 anos. Se você tivesse feito isso há 10 anos atrás, há 8 você já estava no lucro. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, faça isso. Fala assim, faça isso. Mas é um propósito seríssimo. E você muda de estado espiritual. Diga glória a Deus. E o Senhor vai te dar ânimo. Aleluias. Versículo 27. A última das bênçãos, a bênção para Benjamim. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a tribo de Benjamim era a menor das tribos de Israel, mas era também a mais feroz de todas. Eram homens de guerra. Tem 2 grandes personagens bíblicos da tribo de Benjamim. O rei Saul, ele teve problemas sérios espirituais porque ele se desviou de Deus, mas que era um homem guerreiro sem dúvida alguma, que ele pela força conseguiu consolidar o reino de Israel, sem dúvida nenhuma. O outro personagem da tribo de Benjamim é o apóstolo Paulo, guerreiríssimo. Diga glória a Jesus. Então, bênçãos dadas às pessoas guerreiras, pessoas de luta. À tarde repartirá o despojo, quer dizer, vai vencer e vai ter muita coisa para repartir. Diga glória a Jesus. Então repita comigo: Deus abençoa as pessoas guerreiras. Gente que vive batalhando, gente que não perde o ânimo, gente que continua, gente que não desanima, gente que não olha para trás. Diga glória a Deus. Fala bom assim, não olhe para trás. Tem que lutar. Gente que não desanima, gente que não entristece. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron o Eteu por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Jacó, no final de sua vida, como estava consagrado ao Senhor, ele sabia exatamente o tempo da morte, chamou os filhos exatamente no último instante, proferiu todas as bênçãos e expirou imediatamente após. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, você tem que estar em plena comunhão com Deus, que o Senhor te dirige em todas as coisas. Deus dirige o crente até na hora da morte. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa ser guiado pelo Senhor. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos,
ser guiado por Deus em todas as direções, em todos os negócios, para aceitar propostas, ser guiado por Deus para viajar, ser guiado por Deus para dizer sim ou para dizer não em qualquer uma das situações da vida. Deus quer te dirigir. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, antes de Jacó morrer, ele deu ordem aos seus filhos que ele não queria ser sepultado no Egito. Já comentamos sobre isso. Pessoas que viveram por uma promessa, não a alcançaram em sua plenitude, eles alcançaram apenas prestações desta promessa, mas eles jamais morreram blasfemando de forma alguma, morreram crendo que o Deus poderoso que era para lhes fazer a promessa seria poderoso para cumpri-la por inteiro. Diga glória a Jesus. Quem é crente em vida é crente até na hora da morte. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que nos encher da palavra de Deus hoje. Nós temos que nos encher de Deus hoje, quando estamos vivos e quando estamos bem, para que quando vier os anos passarem e vier a velhice, para sermos cheios de Deus, para não sermos velhos, chatos, amargos e ranzinzas e rabugentos, façam misericórdia. Cheios de Deus, diga glória a Jesus. Cheios do Senhor, cheios de fé. Fala para nós assim, cheio de fé. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga glória a Deus. Tem gente que combate, o combate não é bom, ele não acaba a carreira e perde a fé. Misericórdia. Fazem misericórdia. Combater o bom combate quer dizer lute com alegria. Fala isso para um lado, lute com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Tome cuidado com as decepções. Tem gente que busca muito ao Senhor por alguma coisa, mas esta coisa não era da vontade de Deus. 1 João 5,14 é esta confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem gente que insiste com Deus por causa de coisas erradas. Deus não concede, a pessoa se ilude, a pessoa se engana, não recebe, e depois a pessoa fica frustrada e amarga. Tome cuidado com isso, porque além de tudo isso é pecado. Diga glória a Jesus. A melhor coisa que pode nos acontecer é a vontade de Deus. Irmãos, o Senhor me falou ainda ontem. Irmãos, o nosso Deus procura nestes dias pessoas para fazerem a sua vontade. Diga glória a Jesus. Este cântico que temos cantado repetitivamente também, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. João 3,30, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Irmãos, a palavra do Senhor fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. É profecia de Joel 2, que Pedro pregou em Atos 2, mas que ainda vai se cumprir em sua plenitude antes de Jesus levar sua igreja. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, o avivamento que Deus vai derramar, eu creio que é sobre os pequenos. Volverei a minha mão para os pequenos, diz a profecia de Zacarias. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não gosta dos mega impérios eclesiásticos, desta religião da mídia. Irmãos, alguém me disse que um desses pastores famosos comprou um canal de televisão e pagou 80 milhões de reais. Pequena pergunta, de onde ele tira tanto dinheiro assim? Irmãos, Deus não está nisso. Tem gente que fala, ai pastor, mas isso é uma bênção para a propagação do evangelho. Meu irmão, esqueça de uma verdade.
Discípulo se faz artesanalmente, manualmente. Não se faz discípulo por televisão, não tem como. Diga a glória a Jesus. Só se faz discípulo boca a boca. É assim que Deus opera. Diga a glória a Jesus. Os meios de comunicação podem servir para difundir a mensagem, mas é necessário. Irmãos, foi o anjo na casa de Cornélio que disse: vai chamar Pedro. O Pedro tinha que estar lá para Deus fazer a obra. Cadê o Pedro? Diga glória a Deus. Tem que estar lá para Deus fazer a obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí esses figurões aí do meio evangélico ficam dando esses escândalos, daí foge para não sei aonde com dinheiro escondido, é preso. É um vexame, um escândalo no reino de Deus. 1 Timóteo 6,10: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Irmãos, Deus quer usar os pequenos, Deus quer usar você. Fala para o lado assim: Deus quer usar você. Gente que não queira fama de jeito nenhum. A glória é só de Deus. É só o nome de Jesus que deve ser glorificado. Diga glória a Jesus. Irmãos, a obra de Deus é feita por gente assim que não quer lucro nenhum em cima das coisas de Deus. A obra de Deus é para ser feita por pessoas que não querem comércio de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. O Senhor nos dirige para que a casa de liberação seja completamente gratuita, para não misturar dinheiro, irmãos, que isso é horrível. Não tem como misturar as coisas. Muitos assim já olharam para nós como se nós fôssemos loucos varridos. Irmãos, não, e graças a Deus não somos os únicos. Diga glória a Jesus. Os Gideões Internacionais distribuem Bíblias gratuitamente, não cobram nada. Eu ganhei um livro daquele missionário Richard Bonk, da África, aquele que prega para 1 milhão de pessoas. Só que os livros são dados, é proibida expressamente a venda dos livros. Diga glória a Jesus. É assim que Deus opera. Deus detesta comércio. Fala isso para um lado: Deus detesta comércio. Está lá Jesus com chicotes expulsando todo mundo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então Deus quer operar, Deus quer usar os seus servos, Deus quer usar os seus vasos anônimos para que a glória seja só dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem vai usar os meios da massa? Esse é o anticristo. O Senhor Jesus nunca usou destes meios. Sempre que quiseram vir para fazerem de Jesus rei, quiseram aclamá-lo em público para qualquer promoção humana de maior alcance, ele sempre rejeitou isso expressamente. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado